E aqui estamos palpites de sábado, dia 9/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato alemão. Bochum contra Leverkusen. Bremen contra Kiel. Mainz contra Dortmund. Palpite. Jogos over. Mais de 1,5 gols. Pauli contra Bayern de Munique. Palpite. Fora vence. RB Leipzig contra Mönchengladbach. Palpite. Jogo over. Mais de 1,5 gols. Também temos 4 jogos na Bundesliga 2, que são bons para o mercado de gols no ao vivo. Campeonato Argentino, Huracan contra Independiente, palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Série B, Avaí e Mirassol, CRB e Goiás, palpites, jogos under, menos de 3,5 gols. Novo Horizontino e Operário, palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Espanhol, Real Madrid e Osasuna, palpite, casa vence. Vídea Real e Alavés, palpite, jogos over, mais de 1,5 gols. Campeonato Francês, Angers contra PSG, palpite, fora vence no ao vivo, ou para completar um bilhete. Campeonato Inglês, Brighton contra Manchester City, palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Liverpool e Aston Villa, palpite, casa vence. Campeonato Italiano, Cagliari contra Milan, palpite, fora vence, empate anula. Juventus e Torino, palpite, casa vence. MLS, Los Angeles contra Vancouver, palpite, casa vence. Cincinnati contra New York, palpite, casa vence. Orlando e Charlotte, palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Inter Miami contra Atlanta, palpite, casa vence. Campeonato Brasileiro, Botafogo e Cuiabá. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá empatou 2 e perdeu 3. No primeiro turno foi 2-1 para o Fogão. Falando em odds, o Botafogo está pagando 1,26. O empate 5,40 e o Cuiabá 12,50. Palpites. Casa vence no ao vivo. Ou para completar um bilhete. Vitória e Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No primeiro turno, o jogo foi 3-2 para o Corinthians. Falando em odds, o Vitória está pagando 3, o empate 3 e o Corinthians 2,60. Palpites. Casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Atlético Goianiense e Bragantino. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino empatou 3 e perdeu 2. No primeiro turno, o jogo foi 3-1 para o Bragantino. Falando em odds, o Goianiense está pagando 2,25, o empate 3,50 e o Bragantino 3,10. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Cruzeiro e Criciúma. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No primeiro turno, o jogo foi 1-0 para o Criciúma. Falando em odds, o Cruzeiro está pagando 1,57, o empate 3,75 e a vitória do Criciúma 6,25. Palpites. Jogo under, menos de 3,5 gols. Fortaleza e Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. No primeiro turno, o jogo foi 2-0 para o Vasco. Falando em odds, o Fortaleza está pagando 1,75, o empate 3,60 e o Vasco 4,75. Palpites. Casa vence. Juventude e Bahia. Nos últimos 5 jogos, o Juventude empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No primeiro turno, o jogo foi 2-0 para o Bahia.
Falando em odds, o Juventude tá pagando 2,80, o empate 3,40 e o Bahia 2,40. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. São Paulo e Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Paranaense venceu 1 e perdeu 4. No primeiro turno, o jogo foi 2-1 para o São Paulo. Falando em odds, o São Paulo tá pagando 1,65, o empate 3,60 e o Paranaense 5,75. Palpite, casa vence. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.